Casos de violência doméstica se tornaram um fator de impedimento em guardas compartilhadas. Uma nova lei estabelece que homens com histórico de violência não poderão mais partilhar a tutela de crianças e adolescentes. Aprovada pelo Congresso e sancionada no último dia de outubro, essa norma já está valendo em todo o país. Cuidar da filha é uma tarefa dividida na vida da Patrícia. Com a guarda compartilhada, a fisioterapeuta e o genitor decidem sobre questões essenciais na criação da menina, como educação e saúde. Mas desde o fim da relação, a comunicação foi ficando complicada, até a Patrícia ficar praticamente sem respostas sobre assuntos relacionados à guarda compartilhada. No sábado, a minha filha vai ter uma prova de seleção na escola e é o fim de semana dele. E a turminha organizou uma confraternização já de fim de ano. E eu perguntei a ele se era possível ele levá-la na escola, já que ela estaria com ele, né, que é o fim de semana dele, e eu buscaria depois da prova, passaria comigo sábado, o resto do sábado, e devolveria ela no domingo, onde ela faz a catequese. E, bom, tem 5 dias e ele não me dá resposta. E eu precisaria, porque as mães estão organizando, contratando buffet, comprando coisas, né, até amigo secreto, e eu não posso confirmar minha filha, se ela vai ou não. A falta de comunicação na criação de crianças e adolescentes se caracteriza como uma das formas de violência doméstica. E se engana quem pensa que ela se manifesta apenas como agressões físicas. Essa violência psicológica, que é o que eu passo, eu acho que ela é muito pior, porque ela vai te tirando a alegria, vai te tirando a vida aos poucos. Proposta pelo Senado, a lei que impede a guarda compartilhada em caso de violência doméstica foi sancionada no último dia 31 de outubro e está em vigor em todo o país. Os juízes agora devem agir preventivamente. A nova lei obriga que magistrados questionem aos pais e ao Ministério Público históricos de violências domésticas ou eventuais riscos antes de tomar decisões relativas às guardas compartilhadas de filhos. Essa é mais uma forma de prevenir novos episódios de violência dentro das famílias. E agora, para a gente falar mais sobre essa nova lei, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Liliana Marques, que é presidente da Comissão de Direitos das Famílias e Sucessões da OAB do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Liliana. Boa tarde. Vamos falar sobre esse instrumento jurídico agora, né, que foi recém-sancionado e é um instrumento importantíssimo para a defesa das famílias, das crianças, sobretudo, né, que não tinham uma proteção clara nesses casos, né? É um avanço? Foi um avanço muito grande. A lei ela veio alterando o Código Civil e o Código de Processo Civil, né? Porque desde 2015 a regra era a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada realmente é o cenário ideal para que os filhos possam ser criados, né? Para que tanto o pai como a mãe tenham ingerência na educação, na criação. Só que muitas relações, quando são rompidas, deixam resquício. Isso acaba atingindo os filhos, né? E é muito ruim. Então, hoje, para que tenha uma guarda compartilhada, a partir do dia 31 de outubro, o juiz deverá obrigatoriamente perguntar numa audiência de mediação, que tem que ser presidida obrigatoriamente por um magistrado, não pode ser uma audiência no Sejusc, se há risco de violência doméstica para as partes ou para os filhos. Vai ser indeferido de pleno essa guarda compartilhada. Não quer dizer que seja definitivo. Mas aí é importante a gente ressaltar também que o convívio entre pais e filhos, ele será mantido mesmo assim. Será mantido. Muito importante, a gente tem que distinguir a guarda, seja ela unilateral ou seja ela compartilhada, da convivência. O que é a convivência? É o que a gente falava antigamente de visitas, né? Porque um filho, ele não visita o pai ou a mãe, ele convive. Então, a guarda sendo unilateral ou compartilhada, vai ser fixado o regime de convivência, que é muito importante. É um direito da criança e do adolescente, bem como do genitor que não tem o lar de referência.
A lei também não faz distinção em relação a gênero, né? Então, o homem pode sofrer violência doméstica, alienação parental por parte da ex-mulher e vice-versa. Sim, a lei não faz distinção de gênero, né? Estatisticamente, nós temos que a grande parte são as mulheres que fazem a criação do filho, bem como tem o lar de referência. Então, acaba sendo maior o número de vítimas a mulher. Então, é muito importante, porque, imagina, deferida uma medida protetiva, uma guarda compartilhada, a vítima ter que conviver com algoz é muito complicado. Nesses casos, normalmente, o juiz, ele determina que uma pessoa próxima à família, né, um terceiro vai intermediar, mesmo assim tem muita denúncia de alienação parental, o genitor que não tem a guarda, o lar de referência, ele vai acabar denunciando, então vai aumentando os conflitos, o que é muito ruim para a criança e o adolescente. Os filhos sofrem, então os adultos têm que repensar, não existe conjugalidade, mas existe parentalidade, não existe ex-filho e nem ex-mãe e nem ex-pai. Nos últimos anos, o Poder Judiciário, o Legislativo também, né? Eu vejo que os poderes estão bem sensíveis em relação a esse tema, né? A dar uma qualidade ali para a criança, para que a criança não se torne uma moeda de troca, né? Então, além dessa alteração, quais as outras que a senhora destaca na proteção a essa vítima, a criança, a família? Eu acho que mais significativamente a questão de atingir os filhos, né? A lei abrange, foi um avanço muito grande, que até então era imposta, em alguns casos, a guarda compartilhada, mesmo não tendo o menor diálogo entre os genitores. Mesmo em litigioso, aquele tipo de divórcio, onde não há diálogo, briga na justiça? Nós não tínhamos pacificado no judiciário brasileiro, olha, se não tem um bom entendimento, se não tem diálogo entre os genitores, não pode ter a guarda compartilhada. Nós tínhamos magistrado que entendia assim, olha, vai ter a guarda compartilhada porque é um direito, os genitores que resolvam a situação entre eles, mas é um direito dos filhos conviver com os genitores. Isso causava muito problema, né? Imagina ter que decidir, o que é a guarda compartilhada? Não é você compartilhar o tempo que vai ficar com a criança. A guarda compartilhada é que os genitores possam decidir conjuntamente a melhor escola, o médico, o plano de saúde, né? Direcionar. E sem diálogo, o que acabava acontecendo? Tendo que levar para o judiciário decidir. Não seria muito mais fácil o genitor, olha, vamos levar para essa escola ou para aquela? Não. Eu quero essa, você quer essa, então a gente vai pedir ajuda ao judiciário, o juiz vai decidir qual é a melhor escola. Quer dizer, era uma coisa muito complexa e pode ter certeza que isso tem reflexo na adolescência, no adulto, esses litígios, que é muito comum e é o que assoberba nossas varas de família. Estão abarrotadas, porque nós falamos que ações de família são as ações que dão filhote. Você começa com um divórcio, com uma partilha, vem a guarda, vem os alimentos, vem a alienação e, na maioria das vezes, Maria da Penha. O que não é interessante, e a Maria da Penha, muitas vezes, ela pode ser real e, às vezes, não. Mas o judiciário, ele dá e tem que dar credibilidade à palavra da vítima. Essa violência, ela não precisa ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser financeira. Muitas das vítimas demoram a perceber que estão sofrendo uma violência psicológica. Isso em razão de uma relação abusiva, né? Então, isso reflete na criação dos filhos? Claro. Filho tem que ser criado com carinho, com amor, com proteção. Então, essa lei foi um avanço, sim, proteção aos filhos. Tudo pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pela vinda aqui até o nosso estúdio, viu? Boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. Uma boa tarde.